Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tentando me encontrar aqui. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito feliz em estar aqui nesse evento que reuniu tanta gente incrível, com tantos pensamentos que, inclusive, corroboram com o meu. Eu acho que foi falado ao longo do dia muitas coisas que eu acredito também, e é bom ver que a gente está caminhando no mercado com pensamentos que andam lado a lado. Queria agradecer Stiling, Meta, Rodrigo Elcer, que fez esse convite para eu estar aqui. E hoje eu vim compartilhar um pouco de algumas coisas que eu aprendi na minha trajetória no Bradesco. Eu estou há 10 anos no Bradesco, em 2021 fez 10 anos de empresa. E eu acho que ao longo dessa trajetória eu aprendi muito mais do que fazer conteúdo, é como se conectar com pessoas. Então a minha proposta aqui hoje é da gente falar sobre isso, de como a gente se conecta com gente através de marcas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Pronto. Bom, então, não é sobre a marca, é sobre as pessoas. Eu vim falar sobre isso aqui com vocês. E, para começar, há uma semana mais ou menos, estava conversando com o Marcelo Salgado, que está aí na foto, que é meu gerente há quase 7 anos aqui no banco. E ele compartilhou comigo uma pesquisa que traz alguns números bem interessantes para a gente refletir. O primeiro número que essa pesquisa traz é de que no primeiro semestre de 2021, a quantidade de informações, de conteúdos publicados no Facebook, no Twitter e no Instagram, se a gente for fazer um recorte de quem fez essas publicações, a gente tem esse número aqui que para mim foi bem chocante. 12% dos conteúdos são de criadores de conteúdo, né, de influenciadores, e 88% é de marcas. Quando eu vi esse dado, eu achei que era muita coisa, né? Uma representatividade de marcas muito grande do total. Porque a gente está o tempo todo também vendo os criadores aí aparecendo e fazendo conteúdos. Mas eu acho que assim como vocês devem se sentir um pouco como esse vídeo aqui que eu vou passar para vocês quando vocês entram no Instagram. Então, eu acho que a gente sempre se assusta um pouco com a quantidade de anúncios, né? A cada dia que passa, a gente vê que aumentam esse volume aumenta de anúncios na nossa timeline. E aí tudo começa a fazer sentido depois que esse outro dado aparece, né? O engajamento das pessoas nos conteúdos, ele se dá 68%, quase 78% no conteúdo dos influenciadores e só 32% nas marcas. Mesmo as marcas tendo uma participação muito maior de conteúdo. Isso aqui é muito forte, né? É um alerta e um sinal mesmo que as marcas precisam olhar, porque há uma mensagem muito clara de que as marcas ainda não estão se conectando com as pessoas. Pelo contrário, né, com esse volume de conteúdos que não fazem sentido no dia a dia delas, na vida delas, isso significa que elas estão se afastando das pessoas. Então, a gente precisa olhar para isso de uma perspectiva atual, contemporânea, e eu queria muito contar uma história rápida aqui para vocês. Em 2016, eu coordenava o núcleo de influência no Bradesco, que a gente criou dentro da área de redes sociais. E num desses dias que a gente fica até mais tarde no escritório, eu recebi uma ligação no meu ramal, e era de uma pessoa bem importante do marketing, e ela falava assim: Nai, a gente tem uma oportunidade que eu quero oferecer para você,
que é uma vaga no avião que vai buscar a chama olímpica na Suíça, para o revezamento da tocha acontecer aqui no Brasil. Então, eu quero muito saber, a gente não vai usar o marketing aqui, ninguém vai usar essa vaga, mas eu acho que talvez faça sentido para os conteúdos nas redes do Bradesco. Você topa? E aí, obviamente, que sem pensar duas vezes, eu disse que sim, que a gente ia querer aquela vaga no avião. E aí ela continuou a frase dela. Ela falou: tá bom, então me manda amanhã os dados de quem vai, porque eu vou daqui uma semana. Beijinhos. E obviamente eu fiquei bem desesperada naquele momento, mas a gente estava vivendo um momento muito histórico e único para o país, né? E para vocês terem um pouco de contexto, o Bradesco foi patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e também do revezamento da tocha, que foi um evento que antecedia o início, né, da abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E essa chama que foi passada de tocha em tocha, no beijo da tocha entre as pessoas, ela foi acesa na Grécia, no início do ano de 2016, depois ela foi para Lausanne, na Suíça, ficar no museu, que é essa imagem aqui embaixo que vocês estão vendo. E só depois que ela vinha para o Brasil. Então, esse voo era, de fato, para ir buscar a chama olímpica e trazer para o Brasil. Um evento que, organizadamente, reuniu 12 mil condutores brasileiros comuns que fizeram parte desse acontecimento no Brasil, que passou por 300 cidades e que durou 3 meses. Então, a gente estava falando de um momento único e histórico e de algo que ninguém sabia como funcionava. Nem a gente no Bradesco sabia exatamente também como tudo ia acontecer. Então, a gente sabia e tinha certeza de que a gente precisava mostrar para as pessoas de um jeito simples, didático e muito divertido o que estava acontecendo ali. E a gente sabia também que a gente precisava tirar o Bradesco do protagonismo. A gente já tinha entendido que a conexão entre marca e pessoas, ela passa por um entendimento de sentimentos, de dores, de necessidades. A gente tinha que humanizar essa transmissão desse momento histórico que a gente estava vivendo. Essa era uma verdade que a gente tinha e que a gente sabia que precisava acontecer. E isso me faz lembrar um pouco da história da flor e das abelhas, porque durante muito tempo, na história da comunicação tradicional e offline, e da conexão entre pessoas e marcas, nós, consumidores e clientes, éramos as abelhas, e as marcas soberanas eram as flores. A gente ia atrás das marcas, a gente que tinha que fazer um movimento para se conectar com as marcas, e não o contrário. Mas a gente mudou, o nosso comportamento se transformou, a internet chegou para mudar esse cenário também. E hoje nós somos as flores e as marcas são as abelhas. As marcas precisam convencer a gente de que elas nos merecem. E ter esse entendimento, trabalhando dentro de uma marca, é muito importante porque nos traz humildade na hora de pensar uma estratégia e de construir um conteúdo para uma comunidade, para um nicho. A gente sabe, a gente precisa saber e ter certeza de que somos nós quem decidimos se a gente quer se conectar ou não com as marcas. É assim que funciona hoje. A gente está literalmente ganhando poder. Nós nos tornamos o centro do mundo. Então, vocês se lembram dos dados que eu mostrei no começo da apresentação? Apenas 30% dos engajamentos das pessoas são em conteúdos de marca. A gente praticamente criou um adblock no olho, não precisa nem mais baixar plugin no computador. A gente sabe quando é um conteúdo publicitário só de venda e que a gente não vai agregar em nada consumindo aquele conteúdo. Então, nosso olho já está preparado para quase que banir esses conteúdos que não trazem propósito e não trazem
acolhimento para a gente, né? Então, voltando para a história da tocha, o que eu fiz naquele momento, naquela noite praticamente de trabalho e de ter que tomar uma decisão muito rápida, foi ouvir as pessoas. Eu abri as minhas redes e fui entender o que as pessoas estavam falando do revezamento da tocha e sobre a tocha olímpica nas redes sociais. E as pessoas não estavam falando sobre isso. Ninguém estava falando sobre o revezamento da tocha. As pessoas não estavam nem aí para a chegada da chama olímpica no Brasil. Ao contrário do que estava acontecendo nos grandes veículos de mídia, né, e nos sites de comunicação de notícias, porque só se falava sobre isso, mas a conversa não tinha chegado na rede. Então, a gente olhou para uma oportunidade muito grande de engajar as pessoas naquele momento, de fazer com que elas se sentissem parte, porque era o que a gente tinha que sentir. Todo brasileiro devia ter se sentido parte desse acontecimento. E esse voo era muito específico, ele era muito único, porque a gente saiu do Rio de Janeiro no dia 1º de maio e a gente chegou em Brasília de volta no dia 3 de maio. Foi praticamente um bate e volta mesmo, que a gente fez para a Suíça, né, naquele momento. Então, a gente precisava também de uma plataforma que ajudasse a gente a fazer em conteúdo em tempo real. Então, a gente trouxe a Tainara G, que estava naquele momento voando no Snapchat, fazendo conteúdos com muito engajamento para uma comunidade, e a gente conseguiria mostrar minuto a minuto tudo que a gente estava vivendo ali naquele momento. Então, a gente levou a Tainara, a gente embarcou com ela nesse avião que foi fretado para ir buscar a tocha. Essa aqui é uma foto da Thay lá no jardim do Museu Olímpico, na Suíça, onde a gente acompanhou o momento em que o fogo era retirado da pira e colocado nas lamparinas. E a gente sabia que a Thay era o brasileiro que não estava entendendo nada do que estava acontecendo naquele momento. Ela era a única pessoa que ia conseguir se conectar com outras para contar aquela história. E a cobertura começou ainda no Brasil, quando a gente encontrou o Giovanni Gávio, que era o nosso embaixador olímpico, portanto, um cara que conhecia muito tecnicamente, historicamente, ele foi quase que professor da Thay, e ao aprender com o Giovanni, as pessoas aprendiam junto. Então, a gente fez essa cobertura desde a saída até a chegada em Genebra, mostrando todos os perrengues, todos os percalços que a gente encontrou. No meio do caminho, ela ia trazendo conteúdos relevantes de mensagens que a gente queria passar para as pessoas. E quando a gente chegou no museu, ela inventou o Esquenta Enem. Então, ela trouxe conteúdo profundo, histórico e relevante para as pessoas se conectarem com a história dos Jogos Olímpicos, né? E com as personas que fizeram parte disso tudo. Então, foi um momento em que ela conseguiu, de fato, levar conteúdo relevante também. No final, a gente fez uma live lá para mostrar o momento em que o fogo era recepcionado pelas lamparinas, e a gente mostrou até o voo de volta, com as lamparinas ali sentadinhas numa poltrona do avião, ladeadas pelos guardiões da tochas, que eram pessoas voluntárias que dormiam durante os 3 meses, né? Não saíam de perto da chama olímpica, porque ela nunca é apagada, só quando os jogos terminam, né? Daquele ano. E a gente conseguiu entreter e engajar as pessoas. E recebemos uma enxurrada de mensagens nos comentários, que não eram só mensagens, ai, que legal a Tainara, mas eram mensagens profundas também de agradecimento por terem aprendido com a gente. Então, obrigada, Bradesco, por nos proporcionar um momento tão rico. A Thay nos deu uma surra de cultura. Quanta coisa linda, emocionante ela nos mostrou lá no comitê. Coisas que, se não fosse ela, não fosse essa parceria, jamais teríamos visto. Ou a melhor transmissão da chegada da chama ao Brasil. E assim foi. Muitas pessoas que trouxeram para a gente o quão grata elas estavam por terem vivenciado isso com a gente, porque a Tainara estava lá.
para fazer essa ponte e para estabelecer essa conexão. E o mais legal é que a gente não criou uma nova comunidade, a gente entrou numa comunidade que já existia. O Bradesco passou a fazer parte do dia a dia dessas pessoas. Essas pessoas acompanharam todos os outros conteúdos que a gente fez ao longo dos próximos meses de revezamento e Jogos Olímpicos. Eles se fidelizaram à nossa marca porque aquilo fez sentido para eles. Então, eu trouxe dois prints aqui dos reportes que eu encontrei de quando a gente fez esse material, que foi possível perceber que muitas das pessoas tiveram um primeiro contato com o tema através da live que a gente fez e desse conteúdo com a Tainara, e que muitas, inclusive, mudaram a percepção que elas tinham do Bradesco, se tornando em aliados mesmo, né, da marca. A gente teve um recorde de engajamento no Instagram, com muito conteúdo, com muita mensagem de agradecimento, e a gente teve, só no Snapchat, 38 milhões de visualizações, com mais de 255 snaps e 6 mil prints. Isso em 2 dias, dia 1º de maio ao dia 3 de maio. Então, a gente, de fato, alcançou o objetivo que a gente tinha de democratizar o acesso àquelas informações, àquela vivência, àquela experiência que a gente, enquanto brasileiro, merecia viver, né? E esse é um case de 2016, mas desde 2014 o Bradesco entendeu que a cocriação com os criadores de conteúdo era importante para que a voz do Bradesco fosse disseminada e impactasse as comunidades, porque são as pessoas, são os criadores que se conectam com as outras pessoas. Isso porque eles sentem, eles se frustram, eles se divertem no processo, eles são as pessoas. Então, faz sentido ter eles junto com a gente, e é por isso que em todos os conteúdos que o Bradesco faz, sempre tem alguém, sempre tem um porta-voz ali que faz a gente levar uma mensagem adiante para as pessoas. Porque é sobre o que as pessoas querem conversar e não o que a marca quer conversar. A marca precisa ouvir com atenção e respeito. É isso que é o papel da marca. Esse é o papel da marca. Essa imagem eu trago também porque a gente precisa entender, né, onde que a gente está, como a gente vive. Esse desenho foi feito pelo Paul Baran, um engenheiro que foi chamado pelo Exército dos Estados Unidos durante a Guerra Fria para resolver o problema de comunicação que o Exército tinha na época. Guerra Fria, né, o maior ativo que eles tinham era a comunicação. Mas naquele momento, a comunicação deles era baseada no sistema centralizado. Então, todas as estações estavam ligadas diretamente a uma estação central. Se qualquer uma delas fosse bombardeada, por exemplo, toda a comunicação ia ser afetada. E aí ele mostrou o sistema descentralizado e o distribuído. No descentralizado, a gente não teria mais uma única estação central, mas a gente ainda assim não teria todas as estações independentes, diferente do distribuído. E, obviamente, que eles encontraram no sistema distribuído a melhor opção de construir a rede de comunicação deles, e foi assim que nasceu a internet. Então, hoje, a gente está conectado dessa forma, independentemente. A gente se conecta só se a gente quiser com alguém. A gente que decide, não tem nenhum intermediador. A gente está assim, desse jeito, constituído em rede. E por isso a gente precisa entender que o poder está literalmente nas nossas mãos. A centralidade no cliente não é mais uma opção apenas. O cliente-centrismo que a gente tanto ouve tem que ser discutido mesmo, porque ou as empresas nos colocam no centro ou elas não fazem mais negócio e elas se tornam obsoletas. Em 2018, uma outra história que eu quero trazer aqui, a gente ia patrocinar o musical Fantasma da Ópera, da Broadway, em São Paulo. E a cultura sempre foi um pilar xodozinho nosso, porque a gente sempre quis democratizar o acesso à cultura e levar conhecimento para as pessoas. E naquele momento, assim como com a Thay, a gente queria trazer alguém, não especialista, mas uma pessoa real, uma pessoa que tem dúvidas, que tem curiosidades
sobre como é montado um musical do tamanho do Fantasma da Ópera. E fazendo uma reunião em conjunto com a equipe, a gente chegou num nome que foi Ana Paula Chongani. E para fazer esse convite para ela, a gente fez uma reunião presencial lá na Cidade de Deus, no Bradesco, na nossa sede. E numa conversa bem intimista com poucas pessoas da equipe, a gente deu a notícia para ela, trouxe a ideia que a gente tinha de que a gente queria ela falando com os atores, falando com a preparadora vocal, com os dançarinos. E naquele momento a Chongani fez uma cara meio desconfiada e espantada. Ela não estava entendendo muito bem porque a gente estava fazendo aquele convite. Mas a reunião seguiu, ela foi se animando, ela foi tendo ideias, uma reunião que era de meia hora virou 2 horas e a gente saiu praticamente com todo o tático pronto. E na hora de ir embora, eu acompanhei ela para esperar o carro e aí eu fiz uma pergunta, que foi, eu falei assim para ela, Chongani, talvez eu esteja te fazendo uma pergunta que não tenha nada a ver, mas isso está no meu coração e eu preciso te fazer. Você está tranquila com esse job? Você gostou do convite? Porque eu senti que você achou estranho quando a gente falou o que você ia fazer. E aí ela olhou no fundo dos meus olhos, naquele olhar assim que a gente sente na alma, e aí ela disse assim para mim, Nai, é a primeira vez que uma marca me chama para falar de algo que não tenha nada a ver com a cor da minha pele. Esse trabalho vai ser importante não só para mim, mas para todas as pessoas pretas que eu vou levar junto comigo por estar existindo ali. Eu fico até emocionada, porque a partir daquele momento, daquela fala, eu tive a certeza de que eu não crio conteúdo para o Bradesco, eu crio conteúdo para as pessoas. Se as pessoas não se reconhecem nas comunicações das marcas, é como se elas não existissem no mundo. Essa é a sensação de quando você não se vê, de quando você não é representado numa comunicação. E aí eu me lembro de uma outra frase da Lisiane Lemos, que é: eu só posso sonhar com aquilo que eu vejo. Se eu não vejo, se eu não me vejo como uma possibilidade de existir num espaço, eu não vou sonhar em estar ali um dia. E isso é uma coisa que move a gente no Bradesco. A gente faz de tudo que a gente pode para usar a máquina que o Bradesco é, uma empresa tão grande, tão importante no Brasil, para que a gente traga representatividade nas nossas comunicações. E é assim que a gente constrói a comunicação do banco hoje. A construção de confiança a partir da experiência, ela vem de algumas formas. A partir da experiência de um produto ou um serviço, de uma forma funcional, a partir da jornada do cliente, com a experiência que a gente cria para ele, de uma forma sensorial e transformacional, ou pelo impacto que a marca causa na sociedade. E aqui eu estou falando de comunicação. E aí é uma experiência transcendental. A experiência do produto, com a experiência do produto, a pessoa confia que aquilo vai funcionar. Ela sabe que se ela baixar o app do Bradesco, ela vai conseguir fazer as coisas dela. E quando ela consegue fazer as coisas dela, ela sente que aquilo a conforta e ela percebe que aquilo muda a vida dela, porque ela paga uma conta, ela faz uma transferência, ela faz um Pix. Agora, quando ela acredita que aquela marca transforma a sociedade, essa experiência transcende e ela sai do eu acredito no Bradesco para o eu acredito no que o Bradesco acredita. E isso é muito forte. E assim a gente cria um movimento aliados pelo respeito dentro do banco para os funcionários, para a gente discutir internamente questões de diversidade que até então não estavam sendo discutidas. E mesmo sabendo que a gente tinha muito ainda a ser feito, a gente queria trazer essa reflexão para a sociedade também. Então, em 2018, a gente lançou esse filme que eu vou mostrar para vocês, que foi escrito, roteirizado e tem a participação da Monique Evely, uma empreendedora social. E quero que vocês assistam.
tem um cabelo bem crespo, bem volumoso, boca carnuda, assim, e a pele bem escura. Ele usa terno e gravata, um cara com cabelo cortadinho, branco, cor de olhos verde. Ele usa muito calça jeans, pele clara, olhos claros, cabelo liso, curto. Eu sou Gleice Damasceno, não tenho a pele retinta e isso não me faz ser menos negra. Eu sou Monique Evelyn, líder, CEO de 3 empresas e sócia de mais 3. Eu sou a Lineker Barros, cantora, compositora. Eu me afirmo enquanto mulher negra e eu gosto que as pessoas me reconheçam como eu sou. É difícil, no mundo dos negócios, encontrar uma menina parecida comigo. Quando uma mulher preta tá à frente, as pessoas sempre acham que a gente tem que estar em outros lugares que não esses. E a gente tem que trazer isso para dentro. A gente também tem que mudar a concepção, as construções dos bastidores, de quem faz os conteúdos. Em 2019, a gente fez uma grande contratação para a equipe, trazendo pessoas diversas de todos os aspectos, desde orientação sexual, cultural, regional e de raça também. E 3 meses depois, as pessoas pretas que a gente tinha acabado de contratar me apresentaram um projeto de empreendedorismo e arte, gente preta para gente preta, que ia transformar o Dia da Consciência Negra na cultura da consciência negra. E assim nasceu Bravos, o Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras, que reuniu mais de 20 artistas que foram apresentados e colocados como protagonistas das redes do Bradesco durante todo o ano. Então, a gente lançou um primeiro vídeo no dia 20 de novembro de 2019 e todo dia 20 de todos os meses daquele ano, de 2020, a gente lançava mais vídeos contando as histórias e a trajetória dessas pessoas. Bravos ganhou um tamanho gigantesco, um projeto que virou quase que uma marca dentro do Bradesco. E esse ano, pela primeira vez, a gente fez um conteúdo proprietário audiovisual, curta-metragem que conta a história de artistas negros. E aqui eu vou passar um trailer para vocês. Para chegar até aqui, o dia foi longo. E os problemas que eu criei, os lugares que eu passei, as ruas que eu andei, e foram só pra te encontrar. Cadê você? Música é uma carreira, requer muita responsabilidade. Paulo ligou e falou que as compras vão atrasar, só vão chegar mais tarde. Oi, amiga. Será que você consegue pegar o Luiz na escola e comprar o jantar pra mim? A gente quer ouvir uma composição sua. Para com essa história de que você é cantora madura. Você é uma cantora profissional e ponto. Eu vou pegando ritmo, tá? Mas mais ou menos isso que vocês acham. Ubuntu, que vem da filosofia africana e significa existências conectadas entre si, fala sobre a coletividade, né? Eu sou porque nós somos. Então, trazendo toda essa reflexão e essa preocupação com as pessoas, eu trago aqui, para finalizar a minha fala com vocês, 3 missões que eu acho que as marcas precisam fazer para estabelecer a conexão com as pessoas. A primeira é nos conhecer enquanto indivíduos. Depois é entender e também nos conhecer como membros de comunidade, porque a gente faz parte de comunidades, não só de uma, mas de várias. E depois descobrir qual é o nosso propósito de vida, para daí, então, elas tentarem entender se o propósito delas é o mesmo que o nosso e aí fazer uma conexão genuína, verdadeira e fluida. Ouvindo, sempre com intenção, porque não é só sobre escutar, é sobre ouvir com intenção, observando e principalmente respeitando. Porque o que a gente tem que querer criar algo que dure,
né, que conecte as pessoas, suas histórias, seus propósitos e as suas realidades. Porque como o nome que eu dei para minha palestra, não é sobre a marca, né? É sempre sobre as pessoas. E é isso. Gente, muito, muito, muito obrigada pelo tempo e pelo espaço aqui hoje. Nayara, valeu, querida. Bravo. Valeu, Murilo. Obrigada. Bravo. Maravilhoso. Muito lindo. Bravos. Querida, obrigado pelo seu tempo. Maravilhoso. Encerrou de forma linda o nosso evento de hoje. Valeu, cheiro. Valeu. Um beijo para vocês. Beijo.